Saudações, Namaskar, sejam bem-vindos para mais uma aula da leitura comentada do Bhagavad Gita para iniciantes. Este é o episódio 59 e vamos ler, comentar com base no que já foi traduzido e comentado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então nós vamos fazer uma leitura e um comentário sobre esse texto, que é o texto ou o verso 34 do capítulo 2, como vocês podem ver aqui na tela, este verso do Bhagavad Gita como ele é. Antes de mais nada, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. E a tradução, ou melhor, vamos aqui para a leitura do verso. Akirtin chapi bhutani kata ishanti te vyayam sambhavitasya chakirtir maranad atirityate. Tradução palavra por palavra. Akirtin, infâmia, cha, também, api, sobretudo, bhutani, todas as pessoas, Katashisyasi, aliás, kataishanti, falarão, te, de, você, avyayan, para sempre, sambhavitasya, para um homem respeitável, cha, também, akirti, má fama, maranat, do que a morte, atirityate, torna-se mais do que. Tradução? As pessoas irão falar de sua infâmia e para aquele que recebeu honras, a desonra é pior que a morte. Então aqui Krishna está dando mais uma ênfase, na importância dele lutar agora por uma questão mais de mérito, por uma questão de honra mesmo. E, naturalmente, é uma questão muitas vezes vista pela hierarquia dos kshatras, dos combatentes, dos guerreiros, dos militares, dentro de um sistema monárquico védico, como é o que nós temos aqui, personificado na pessoa de Arjuna. Krishna então usa dessa argumentação para justamente mostrar a ele que a postura que ele estava tomando, ou que ele havia tomado nos versos precedentes, de tentar não lutar, era justamente de uma pessoa fraca, de uma pessoa indigna de estar no posto em que ele estava. E que isto, para os olhos dos outros, ficaria muito estranho. As pessoas iriam vê-lo como uma pessoa desonrosa. Tá? Mas vamos ver aqui o que Prabhupada coloca na sua tradução, no seu comentário. Tanto amigo como filósofo para Arjuna, o Sr. Krishna dá agora o seu julgamento final quanto à recusa de Arjuna para lutar. O Sr. Krishna diz: Arjuna, se você deixar o campo de batalha, as pessoas vão falar ou vão chamá-lo de covarde, mesmo antes de sua fuga real. E se você acha que as pessoas podem xingá-lo, mas que você salvará sua vida fugindo do campo de batalha, então meu conselho é que é melhor você morrer na batalha. Para um homem respeitável como você, a má fama é pior do que a morte. Assim, você não deve fugir por medo de sua vida. Melhor morrer na batalha. Isto salvará você da má fama de abusar de minha amizade e de perder seu prestígio na sociedade. Assim, o julgamento final do Senhor foi que Arjuna deveria lutar e morrer na batalha, e não se retirar. Então aqui Prabhupada usa de uma colocação, ele se coloca no diálogo para mostrar qual era a real intenção de Krishna. Primeiro, mostrar que para uma pessoa justa, para uma pessoa honrada, ela jamais deixa de atuar naquilo que está dentro do seu dharma, daquilo que está dentro do seu dever.
é natural, é óbvio que ele não está aqui colocando uma postura de imprudência, né? Pelo contrário, né? Atuar sob a égide do nosso Dharma envolve também um ato de prudência, de tomar cuidados, né? De não ser uma pessoa que se arrisca de forma não pensada, de forma imprudente, de forma inconsequente. Pelo contrário, correto? Ele está dando aqui a Arjuna justamente a expectativa que a sociedade tem diante daqueles que são líderes da sociedade. Uma pessoa, quando está na liderança de uma sociedade, de uma nação, ela está ali para dirigir adequadamente, de defender o interesse maior de todos, e que não são interesses sociais, políticos, ideológicos, são interesses ligados ao Dharma. Então imagine que você tem de repente um representante seu em algum cargo político e de repente, numa situação que comprometa, não é, a nossa própria autonomia como seres humanos, e essa pessoa simplesmente abandona o seu posto, deixando todos à deriva, certo? Então é uma questão aqui final que a Krishna coloca, né? Mas vamos ler aqui mais alguns versos, do verso 35, aliás, do verso 35, ele diz: Bayadranat uparatam manshante ivan maharata yeshan chatvan bahumato bhutva yashyasi laghavam. Os grandes generais que têm em autoestima seu nome e sua fama pensarão que você deixou o campo de batalha somente por temor e, desse modo, vão considerá-lo um covarde. Prabhupada diz: O Sr. Krishna continuou dando seu veredito a Arjuna. Não pense que os grandes generais como Duryodhana, Karna e outros contemporâneos pensarão que você deixou o campo de batalha por compaixão por seus irmãos e avô. Eles pensarão que você deixou o campo de batalha por medo de perder sua vida. E desse modo, a autoestima deles por sua personalidade irá para o inferno. Quer dizer, estava aqui em jogo uma questão mesmo de honra, né? Uma pessoa que seria vista pelos inimigos e ninguém iria considerar que ele, olha, ele foi uma pessoa muito bondosa, uma pessoa santa, um anjo, né? Que abandonou a batalha para proteger a sua família, proteger os seus primos, seu avô, seus tios. De forma alguma. Eles saberão que ele foi um grande covarde. Então aqui Krishna está usando de argumentos para mexer ainda um pouco mais no brio, no ego de Arjuna. No verso 36, claro que por trás disso também tem bastante elemento filosófico e aplicável para a nossa vida, né? Sem dúvida. Quantas e quantas vezes, de repente, também não deixamos de fazer determinadas atividades ou de cumprir com determinados deveres por uma questão meramente egóica, que é o caso de Arjuna, e isto repercutiu de forma negativa. E depois tentamos até explicar e nos fazermos de repente de vítimas, né? É muito comum isso. No verso 36 ele diz: Avacha vadanscha bahum vadishanti tavahitam nindantas tavasam samartyam tato dukataram nukim. Seus inimigos descreverão você com muitas palavras ásperas e depreciarão suas habilidades. Que poderia ser mais doloroso para você? Prabhupada diz: a princípio, o Sr. Krishna ficou surpreso com a inesperada súplica de compaixão dada por Arjuna. E ele descreveu a compaixão de Arjuna como própria dos não-arianos. Então, ele provou suas afirmações contra a assim chamada compaixão de Arjuna com essas palavras. Aqui certamente pode ser que haja, né, especulações
ruminações, reclamações, críticas, julgamentos equivocados em relação ao que o Prabhupada coloca sobre não-arianos. Então, só uma primeira colocação, nós temos que, primeiro e antes de mais nada, entender que a história recente, a história que nós temos ao longo do século XX, é uma história totalmente mal contada, feita por pessoas totalmente equivocadas e muitas delas demoníacas, como é o caso aí do nosso querido, ou melhor, do nosso terrível, né, inimigo chamado Hitler. Né? Nosso querido seria uma grande blasfêmia ao bom senso. Mas Hitler, ele foi um grande jogador com a opinião pública, certo? Ele utiliza de um conhecimento antigo, de um conhecimento realmente bastante significativo, interpreta ao seu modo e dessa forma deturpa por completo a filosofia védica. No caso, a palavra ariano, ela vem de uma palavra sânscrita, que significa Arya, né, da raiz Arya. E Arya, ela tem um significado muito importante, significado de aqueles dotados de consciência espiritual, aqueles que conhecem o valor da vida espiritual, aqueles que dominam o conhecimento sobre o Dharma, ou aqueles que simplesmente conhecem o Dharma e vivem o Dharma. Esse é o significado de ariano, por incrível que pareça. Então, quando nós temos assim uma consideração bastante significativa em relação à história, nós temos que entender primeiro que quem contou essa história. Essa história é contada sobre quais pessoas? Essas pessoas que a história conta são pessoas idôneas? São pessoas realmente ligadas, conectadas, envolvidas com o bem? Não. Sendo já uma pessoa do nível, Prabhupada em outros momentos aqui do Bhagavad Gita, no significado, ele realmente explicita o lado demoníaco desse ser chamado Hitler. Significa então que não daríamos qualquer ouvido para os conceitos que ele trouxe, como também já sabemos, né, do próprio símbolo usado pela sua campanha de transversão da esquerda, do radicalismo da esquerda. Muitas vezes se fala que Hitler é de direita, mas ele é extrema esquerda. Né? Então, enfim, questões políticas não vou entrar em discussão aqui, mas ele usa a suástica. E a suástica é um símbolo védico, que representa mudança e transformação contínua da natureza do ser. Portanto, quando o Prabhupada coloca aqui sobre ele descreveu a compaixão de Arjuna como própria dos não-arianos, quer dizer, os arianos eles têm uma compaixão voltada para o bem maior do ser humano, que é o bem ligado à natureza espiritual. É isto que realmente importa para um ser humano que conhece a importância do Dharma, ou que seja um ariano. Não é? Portanto, Arjuna estava agindo como um egoísta, como uma pessoa imprópria à honra, quer dizer, uma pessoa desonrosa, uma pessoa covarde. E o covarde aqui tem um sentido mais pejorativo possível, porque um covarde é uma pessoa que está se acovardando diante da proteção espiritual da sociedade humana. Que é justamente isso que está em jogo na Batalha de Kurukshetra. A destruição do Dharma, que era o objetivo dos Kurus, era justamente tirar toda a capacidade, toda a possibilidade de proteção espiritual da sociedade humana. E Arjuna estava aqui ainda com esta pequena falha, preocupando-se com o seu pequeno ego de família, né, de queridos, não que a família seja um problema, mas a família dele aqui no caso, alguns dos seus familiares estavam colocados realmente para destruir o Dharma. E para ele não haveria qualquer condição de sentimentalismo em relação a esta posição da sua família. Vamos continuar ainda para dar mais um desfecho nesse processo todo, porque a gente está estendendo já essa leitura desses versos. São versos que estão se repetindo, a mesma coisa, o mesmo tema, não? Mas vamos lá então. Hatova prapsyasi swargam jitvava bhokshase mahim tasmad uttishta kaunteya
Yudhaya krita nishchayaha. Ó filho de Kunti, você não será morto no campo de batalha e alcançará os planetas celestiais. Ou melhor, ó filho de Kunti, ou você será morto no campo de batalha e alcançará os planetas celestiais, ou conquistará e gozará o reino terrestre. Portanto, erga-se e lute com determinação. Então, depois de falar sobre o que resultaria da atitude dele sair do campo de batalha, e ele perderia realmente toda a reputação, né, a sua honra perante os demais combatentes e líderes de exércitos, tanto naquele período como também futuramente. Hoje, Arjuna seria visto como um grande covarde, né? Além disso, depois de concluir esse ponto, ele dá então aqui um desfecho maior. Você tem duas condições. Ou você permanece no campo de batalha, vence e goze de prazeres e conquistas terrenas, e isso não significa perder a sua natureza espiritual, sua consciência espiritual, ou morra na batalha, na defesa do seu Dharma e alcance os planetas celestiais. Então, as duas condições são favoráveis para uma pessoa que está empoderada, envolvida com o seu Dharma. Se ela morrer, ela alcança o sucesso espiritual nos planetas celestiais. Se ela vencer, ela ganha as bênçãos espirituais ainda no plano material. As duas condições estariam bastante favoráveis para Arjuna. Prabhupada diz, muito embora não houvesse certeza da vitória para o lado de Arjuna, ainda assim ele tinha que lutar, pois mesmo que se morresse na batalha, poderia ser elevado aos planetas celestiais. E aqui nós ficamos com o verso 38 para a próxima aula, porque é um verso já um pouco mais extenso no sentido de termos mais elementos para comentar aqui, inclusive elementos bastante filosóficos. Então, na aula de hoje nós vimos esses versos, do verso 35, aliás, 34 ao 37, e na próxima aula então nós veremos o verso 38, tá bem? Este é o estudo comentado do Bhagavad Gita para iniciantes. Caso você tenha dúvidas, deixe nos comentários, e aqui na descrição você tem inclusive o link para estudar comigo, no estudo temático, estudo de análise temática do Bhagavad Gita. É um curso completamente online e todo ele estruturado. Nós estamos agora numa nova edição com aulas extras sendo adicionadas ao curso. É um estudo completo de todo o Bhagavad Gita, dividido em 18 módulos, e você não imagina o valor que há nesse curso. Todo apostilado, todo comentado, todo detalhado, para você realmente entender o Bhagavad Gita a partir dos temas que estão presentes no Bhagavad Gita. Então, qualquer dúvida, entre em contato, na descrição tem os links e nos vemos em breve na próxima aula da leitura comentada do Bhagavad Gita para iniciantes. Meu nome é Jaya Dwaita Das e eu estou aqui para te ajudar a compreender o Bhagavad Gita. Até breve. Namaskar.